Olá! Na aula de hoje, nós vamos começar o estudo da física quântica. Na física quântica, nós vamos estudar duas coisas muito importantes. A primeira dela é a natureza corpuscular da luz proposta por Einstein. Ou seja, no lugar de nós vermos a luz como se fosse uma onda, nós vamos ver a luz como se fosse uma matéria. E a segunda é propor um modelo quântico para o átomo. Para começar o estudo da física quântica, nós vamos estudar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico foi um efeito descoberto acidentalmente no século XIX por Hertz, e esse efeito ele deu início à revolução quântica. Vamos tentar entender como ele funciona. Primeiro, nós temos uma placa metálica, inicialmente neutra, e sobre essa placa foi incidida luz ultravioleta. A partir dessa incidência, observou-se a ejeção de elétrons dessa placa, ou seja, no final, a placa ficou carregada positivamente. Essa ejeção de elétrons devido à incidência de luz na superfície metálica ficou conhecida como efeito fotoelétrico. Embora essa descoberta possa parecer um pouco insignificante, ela rapidamente se tornou o evento-chave que abriu portas para novas ideias da física. Nós vamos estudar o efeito fotoelétrico em detalhe. E nós vamos ver por que a física clássica não foi capaz de explicar completamente esse efeito. Ou seja, nós precisamos de ideias novas para poder entender o que ocorre no efeito fotoelétrico. Vamos estudar agora as características do efeito fotoelétrico. Não foi a descoberta acidental do efeito fotoelétrico que fez ruir a física clássica. Na verdade, foram as características desse efeito descobertas por volta do ano de 1900 por um próprio estudante do Hertz chamado Leonard. Para descrever o efeito fotoelétrico, Leonard construiu um tubo de vidro, representado por essa figura, dotado de dois eletrodos opostos e uma janela. Ele removeu o ar desse tubo, está representado em azul, a fim de facilitar a movimentação dos elétrons entre os eletrodos, e iluminou o eletrodo através da janela. Leonard descobriu que uma corrente no sentido anti-horário, ou seja, os elétrons eles estavam fluindo no sentido horário, como representado na figura, sempre que o cátodo era iluminado por luz ultravioleta. Bom, não existem nós no circuito, de forma que os elétrons eles têm que atravessar o meio entre o cátodo e o anodo para que essa corrente efetivamente exista. Além do mais, ele percebeu que não surgia corrente se os elétrons eram mantidos no escuro, se os eletrodos eram mantidos no escuro. Portanto, os elétrons não partiam do cátodo para o anodo espontaneamente. Somente a iluminação do cátodo é que fazia com que esses elétrons fossem ejetados. Ele também utilizou uma bateria para estabelecer uma diferença de potencial, representado por ΔV. Assim, ele pôde estudar como a corrente variava conforme esse ΔV variasse. Ele fez 7 observações. A primeira delas foi de que a corrente era proporcional à intensidade luminosa. Ou seja, se a intensidade luminosa aumentar, a corrente também vai aumentar. Segundo, é que a corrente ela surge assim que a luz incide, sem qualquer retardo. Ou seja, a corrente ela surgia instantaneamente. A terceira é que os elétrons, nós representamos aqui pela letra Fe, chamando de fotoelétrons, apenas para dizer que são os elétrons emitidos a partir da incidência de luz na placa metálica. Eles são emitidos apenas se a frequência da luz for maior que uma frequência limiar, chamada F0. E essa frequência limiar, ela depende do material que é feito o cátodo. A quinta observação é que se o ΔV é positivo, a corrente não variava com o aumento do ΔV. E se a diferença de potencial fosse negativa, a corrente ela decresceria até zero em uma DDP que é chamada DDP de V de corte. Nós vamos representar pelo símbolo VC. E a última observação é que esse valor
do potencial de corte é o mesmo para intensidades fortes ou fracas da luz. Não é a existência do efeito fotoelétrico que destrói a física clássica. Os metais, eles possuem os elétrons se movendo livremente dentro deles, como se fosse um mar de partículas negativas. Esses elétrons estão ligados ao metal e não são espontaneamente liberados à temperatura ambiente. No entanto, se um pedaço de metal for aquecido a temperaturas bem altas, ele vai emitir elétrons em um processo que nós denominamos emissão térmica. Esse processo nós podemos observar nos tubos de televisões ou de monitores de computadores ou até mesmo no filamento das lâmpadas incandescentes. O tungstênio ele é aquecido por efeito Joule, pela passagem da corrente elétrica, e ele passa a emitir luz. Nós podemos fazer uma analogia que envolve uma água, água de uma piscina, por exemplo. Se a água estiver calma, nenhuma gota d'água pula espontaneamente para fora da piscina. Para remover a água da piscina, nós precisamos realizar um trabalho sobre ela. Nós podemos, por exemplo, atirar uma pedra na água. Se nós atirarmos essa pedra suficientemente forte, nós vamos fazer com que a água da piscina pule para fora dela. Mas se nós atirarmos a pedra muito devagarzinho, ou seja, sem uma energia grande o bastante, ela não vai ser capaz de fazer com que as moléculas de água ganhem da força gravitacional que mantém a água parada. Da mesma forma, nós precisamos de uma energia mínima para poder extrair um elétron da placa metálica. Ou seja, nós precisamos realizar um trabalho sobre essa placa metálica até que o elétron ganhe uma velocidade suficientemente grande para poder escapar do metal. Nós chamamos de E0 a função trabalho, ou seja, é a energia mínima necessária para nós podermos tirar um elétron da placa metálica. E esse valor da função trabalho, ele depende do material. Se nós imaginarmos que nós podemos elevar a temperatura apenas dos elétrons, e não da rede cristalina, nós poderíamos iluminar a superfície metálica. As ondas eletromagnéticas, elas são absorvidas somente pelos elétrons e não pelos íons. Ou seja, a onda luminosa, ou seja, a luz, ela fornece energia somente aos elétrons. Depois de algum tempo, os elétrons eles estariam aquecidos o suficiente para poder escapar da placa metálica. Até o século XX, era bem plausível pensar que a luz muito intensa ela causaria a emissão térmica dos elétrons sem fundir o metal. Mas são poucos os metais que realizam a emissão térmica antes da fusão. O tungstênio, o filamento das lâmpadas, é um exemplo dele. Vamos entender agora o que significa o potencial de corte. Quando os fotoelétrons eles deixam o cátodo, eles o deixam com um valor de energia cinética. Dentro do metal, um elétron que possui uma energia, vamos chamar de E do elétron, ele perde uma energia para poder escapar. Com isso, nós temos que o valor da energia cinética com que o elétron escapa é o valor da energia própria do elétron menos o valor do E0, que é a função trabalho, ou seja, a energia mínima necessária para remover o elétron. Após os elétrons deixarem o cátodo, eles se movem em direção ao anodo em todas as direções. Alguns que chegam ao anodo, eles geram uma corrente que nós podemos medir, mas muitos outros não conseguem chegar ao anodo. Quando nós aplicamos uma diferença de potencial, nós podemos controlar esses elétrons que chegam ao anodo. Caso o anodo seja positivo, ou seja, a diferença de potencial seja positiva, nós fazemos com que todos os fotoelétrons emergentes do cátodo cheguem ao anodo, pois o anodo atrai todos os fotoelétrons. Por isso que aumentar o ΔV não vai alterar a corrente, porque todos os elétrons já chegam ao anodo.
E caso o anodo seja negativo, ou seja, a diferença de potencial seja negativa, o anodo ele vai repelir todos os fotoelétrons. Porém, alguns fotoelétrons que tiverem um valor de energia cinética muito alto, eles vão conseguir chegar ao anodo ainda, de forma a gerar uma corrente. No entanto, conforme você vai deixando o anodo mais negativo, menos elétrons vão conseguir chegar ao anodo. Ou seja, a corrente ela vai diminuir até chegar a um valor zero. Vamos calcular a energia com que os elétrons chegam até o anodo quando este é negativo. Vamos chamar da energia potencial igual a zero no catodo. A energia inicial vai ser dada pela soma da energia cinética com que os elétrons emergem do catodo, mais o potencial inicial no catodo, que nós fizemos como zero. E a energia final ela vai ser dada pela energia cinética com que os elétrons chegam ao catodo, mais a diferença de potencial no anodo, que é dado por menos E ΔV. Para nós acharmos o potencial de corte, basta que nós façamos com que os elétrons que chegam até o anodo, eles tenham energia cinética igual a zero. Fazendo isso, nós vamos achar que o potencial de corte é dado pela razão entre a energia cinética com que os elétrons emergem do catodo, que nós chamamos de K, energia cinética máxima, dividido pela carga do elétron. Isso quer dizer que o potencial de corte também determina a energia cinética máxima com que os elétrons podem emergir do catodo. Mas nós ainda não vimos o que é de errado na explicação clássica. A explicação clássica ela não prevê a frequência limiar, ou seja, o valor de F0. Além disso, ela não mostra por que mesmo a luz fraca, com frequência maior que F0, consegue tirar os fotoelétrons da placa e por que uma luz forte, com frequência menor que F0, não consegue tirar os fotoelétrons da placa. Outra coisa que a explicação clássica não consegue explicar é por que a corrente ela é instantânea. Para a explicação clássica, nós deveríamos ter um tempo para que os elétrons adquirissem uma energia suficiente para poder emergir da placa. E uma outra coisa é por que o potencial de corte não depende da intensidade da luz. Embora a explicação clássica ela seja convincente, ela não explica esse comportamento observado no efeito fotoelétrico. Vamos ver qual foi a explicação que Einstein deu para esse fenômeno. Primeiro, no ano de 1900, o físico alemão Max Planck ele descobriu duas coisas a respeito de átomos num sólido. Primeiro, eles vibram com uma frequência E. Ele também descobriu que a energia desse átomo é proporcional ao número inteiro dessa frequência com que os átomos vibram. Ou seja, a energia ela poderia ser dada por 1 vezes HF, 2 vezes HF, 3 vezes HF, sempre o número inteiro desse valor HF. A ideia que Einstein teve foi dizer que a própria radiação eletromagnética era quantizada. Ou seja, a luz ela incidia em pequenos pacotes de energia, que cada pacote foi chamado de quantum de luz, e esse quantum de luz ele possuía uma energia, um valor proporcional à frequência, que é HF. Essa ideia dos quantas de luz é alguma coisa um pouco sutil. Então, vamos tentar fazer uma analogia com uma coisa mais mensurável para a gente poder ter uma ideia do que significa esse quantum de luz. Nós sabemos que a água é um fluido contínuo e a chuva ela cai em forma de gotas. Vamos chamar essas gotas de quantum de água. São os pacotes de água caindo. A taxa com que essas gotas caem determinam se a chuva é forte ou fraca. Se a chuva é forte, a taxa com que essas gotas caem é elevada. E se a chuva é fraca, a taxa com que essas gotas caem é baixa. Da mesma forma que a luz seria um fluido contínuo, os quantos de luz seriam os pacotes com que essa luz cairia. Só que ela vai cair com uma taxa muito elevada. Por isso que nós não conseguimos distinguir esses pacotes de luz simplesmente olhando diretamente para a luz.
Quando uma chuva forte bate no telhado, fica impossível distinguir as gotas que batem no telhado. Para a gente, é como se fosse um único fluido caindo. Einstein enunciou 3 postulados sobre os quanta de luz e suas interações com a matéria. Uma explicação rápida aqui. Quando nós falarmos quantum, nós estamos falando no singular. E quando nós falarmos quanta, nós estamos denominando no plural. O primeiro postulado é que a luz de frequência F ela é composta por quanta discretos e cada quantum ele tem uma energia igual a HF. Além disso, cada fóton, que é esse quantum de luz, ele tem uma velocidade igual à velocidade da luz. O segundo postulado é que os quanta de luz eles são emitidos ou absorvidos integralmente. Ou seja, uma substância ela pode emitir 1, 2, 3, 4 quanta, mas ela não pode emitir 1,5 quanta. Da mesma forma, o elétron de um metal ele não pode absorver, por exemplo, meio quanta. Meio quantum. Ele tem que absorver 1, 2, 3, um número inteiro do quantum. E o terceiro postulado é que um quantum de luz absorvido ele transfere toda a sua energia a um único elétron. Esses 3 postulados são cruciais para a compreensão dessas novas ideias que estão surgindo da física, porque elas estão em total contradição com a física clássica. Porque na física clássica, a energia ela poderia ser continuamente dividida e compartilhada. E, de acordo com os postulados de Einstein, a luz ela tem um valor mínimo de energia e todas as energias são números inteiros dessa energia mínima. Agora nós vamos entender como é que esses 3 postulados foram aplicados ao efeito fotoelétrico. Se Einstein estiver correto, uma luz com frequência F que ilumina um metal é uma chuva de quanta de luz, cada um com energia HF. Cada quantum é absorvido por um único elétron e cede uma energia igual a HF para cada elétron. Vamos ver as conclusões a qual ele chegou. Primeiro, se um elétron ele acabou de receber um quantum de luz, ele recebeu uma energia do elétron igual a HF. E esse elétron ele pode escapar do metal se tornando um fotoelétron caso essa energia seja maior ou igual a um valor de energia mínima, que é a função trabalho. Ou seja, essa função trabalho, o E0, explica o valor de frequência mínima, que nós chamamos aqui de F0. Se F for menor que F0, mesmo por uma pequena diferença, o elétron não será capaz de escapar do metal, se transformando num fotoelétron. No entanto, mesmo para uma luz que seja fraca, ela, se possuir uma frequência maior que F0, o elétron já é capaz de escapar do metal, se transformando no fotoelétron, porque cada quantum transfere toda a sua energia para o único elétron. Esse é o mesmo comportamento observado nas experiências de Leonard. A segunda explicação é que uma luz mais intensa faz com que mais elétrons recebam energia, mas o mesmo valor de energia, HF. Isso quer dizer que você apenas está aumentando o número de elétrons que são ejetados do metal, mas você não está aumentando a energia que eles recebem. Por isso, a corrente elétrica na experiência de Leonard ela aumentava, porque mais elétrons são ejetados do metal. Um terceiro é que há uma distribuição de energias cinéticas, pois diferentes fotoelétrons precisam de energias diferentes para escapar. Mas a energia cinética máxima é dada pela energia do elétron, que é HF, menos o valor E0, que é a função trabalho. Como a gente pode lembrar da outra equação, a potência de corte ela era dada pela razão da energia cinética máxima pela carga do elétron. Ou seja, esse valor é dado por HF menos E0 sobre a carga do elétron. Aqui nós vemos que o potencial de corte não depende da intensidade da luz. Tanto uma luz fraca quanto uma luz forte apresentam o mesmo potencial de corte, conforme também foi observado nas experiências de Leonard, mas sem essa explicação. E depois,
Como cada quantum transfere toda a sua energia, que tem o valor de HF, para um único elétron, esse elétron imediatamente adquire energia para escapar. Então a corrente ela deve ser instantânea, sem nenhum retardo, conforme também observado nas experiências de Lennard. Essa hipótese de Einstein, ela explica não apenas as observações de Lennard nas experiências com o cátodo e o anodo, mas ela faz uma previsão. De acordo com essa equação do potencial de corte, ela deve ser linear, crescente com a função, com a frequência f. Nós podemos reescrever essa equação em função do E0 sendo HF0, e nós vamos ter a potencial de corte como H sobre E vezes F menos F0. Ou seja, o gráfico do potencial de corte com a frequência de luz deve partir do zero, uma frequência igual a F0, e aumentar linearmente com essa declividade H sobre E. De fato, essa declividade ela poderia fornecer um método de medida para essa constante H, que é chamada constante de Planck. Nas experiências de Lennard, ele não havia medido o potencial de corte para diferentes frequências, de modo que, quando Einstein propôs a sua teoria, ele propôs essa previsão do H, mas não havia sido testada. O físico Robert Millikan, que já tinha feito a experiência da gota de óleo e conseguiu medir o valor da carga do elétron, realizou essa experiência para poder encontrar o valor de H. Ele fez os dados para um cátodo para o césio e estão reproduzidos mais ou menos como ele encontrou, o que ele encontrou nas suas experiências. Como nós podemos ver, ele encontrou um valor zero de potencial por uma frequência menor que F0, e a partir de F0 ele encontrou uma reta crescente com a frequência. Ele mediu a declividade do gráfico, e a declividade é dada por tangente de alfa, que é igual a H sobre E. Como o valor de E ele já tinha descoberto alguns anos anteriores, ele conseguiu determinar o valor de H, e esse valor é de 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundos, que é a nossa unidade no SI. O valor obtido concordava com o valor que Planck determinara em 1900, numa experiência totalmente diferente. Então, gostassem os físicos ou não, os quanta de luz eram reais. A única coisa que falta agora é nós entendermos o que são os fótons. Primeiro, ao contrário do que muita gente pensa, Einstein recebeu o prêmio Nobel não pela teoria da relatividade, mas pela explicação do efeito fotoelétrico. Naquela época, a relatividade ainda não havia sido testada e a sua veracidade não havia sido confirmada. Já o efeito fotoelétrico, as experiências já haviam sido feitas. E essa explicação de Einstein tornou possível entender o porquê do efeito fotoelétrico. Embora tenha sido Planck que tenha sugerido inicialmente a ideia dos fótons, foi Einstein quem mostrou de uma maneira convincente que a luz é quantizada em formas de pacote de energia. E esses pacotes de energia foram denominados mais tarde como fótons. Mas o que exatamente são esses fótons? Eles possuem características de partículas, mas eles claramente não se ajustam à ideia clássica de uma partícula. Isso quer dizer que nós podemos observar a luz tanto quanto como um pacote de matéria, que são os pacotes de fótons, como um pacote de onda, que é o caso clássico que nós estamos habituados a ver a onda. De uma forma geral, não existe uma analogia real, uma analogia do nosso mundo real para o que seria um fóton. Simplesmente, nós podemos detectar fótons, medir suas propriedades, utilizá-los na prática, mas a sua verdadeira natureza ainda permanece um mistério para a gente. Então, nós vamos definir como um fóton é um fóton. E não há uma analogia com o nosso mundo para nós podermos explicar o que é essa entidade. É isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje termina por aqui.
Hoje nós vimos o que é o efeito fotoelétrico, as suas características e por que a física clássica não conseguiu explicar esse efeito completamente. E nós precisamos fazer uso de uma nova teoria que foi proposta por Einstein para poder explicar completamente esse efeito fotoelétrico. Esse efeito é o início da revolução da física quântica, que nós vamos continuar estudando nas próximas aulas. Até a próxima!